Oi, pessoal. Hoje eu vou trazer uma ministração aqui no Momento da Palavra muito forte. Lembrando que hoje tem culto às 19 horas no Google Meet. Inclusive, eu vou até colocar agora nas redes sociais, tá, pessoal? Gente, a palavra agora é uma palavra tão forte. Eu falei, Senhor, é essa palavra mesmo? Há uns dias atrás, eu tenho tido experiências com famílias sendo atacadas pelo espírito de Atalha. E eu gosto de estudar, gente. Se Deus mostra, porque a gente tem que estudar, né? E hoje o texto base é Joseba e Atalha. Vou colocar Atalha, tá? É Atalia, sei lá. Então, a mulher sem título que guardou a promessa e a mulher com título que tentou matar o futuro. 2 Reis, capítulo 11, versos 1 e 3. E vendo Atalha, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jeroão e irmã de Acasias, tentou a Joás, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos do rei que estavam sendo mortos, e pôs a ele e a sua ama no quarto interior, e assim esconderam de Atalha, e ele não foi morto. Esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. Enquanto isso, Atalha reinava sobre o país. Quem era Atalha? Jesus. Eu tenho feito algumas rodas terapêuticas familiares e tenho descoberto que o espírito de Atalha, ele tem contra-atacado muitas famílias. Mas as pessoas, elas estão tão ligadas a situações que elas não conseguem visualizar isso, né? E para quem não sabe, quem era essa mulher? Atalha era filha de Acabe e Jezebel. Ela veio da linhagem mais perversa, manipuladora, idólatra de Israel. Ela era rainha por título, mas trazida ao trono por assassinato, não por propósito. Ela governava por poder e não por unção, por controle e não por temor a Deus. Então, quando ela perde o filho, ela não chora, ela mata. E se torna símbolo de controle emocional, espírito dominador, massacre de destinos e interrupção de linhagens. Destruição de promessas. Ela tinha título, mas ela não tinha temor. Ela tinha coroa, mas ela não tinha caráter. Ela tinha posição, mas ela não tinha coração. Então, a Atalha representa toda a influência que tenta matar o que Deus quer levantar. A filha de... Vamos lá. Quem era Jeozeba, né? Jeozeba era a filha do rei Jeroão. E 2 Reis 11:2, que aqui está relatado, né? Filha do rei Jeroão. E a princesa, portanto, ela era princesa, mas não herdeira, não influente politicamente. Irmã de Acasias, tio do menino Joás, esposa de Joiada, e o sacerdote, homem justo e temente a Deus, sem título de poder, sem autoridade militar, sem trono, sem coroa e sem visibilidade. Mas ela tinha algo que Atalha nunca teve: discernimento, coragem, proteção espiritual, temor a Deus, capacidade de guardar promessas, fidelidade onde ninguém está vendo. Jeozeba é o retrato da pessoa que ninguém vê, mas que Deus, ele usa para salvar o que importa. Ela não tinha título, mas ela tinha um propósito. A diferença entre as duas: Atalha era o título sem temor, Jeozeba o temor sem título, né? Então Jeozeba, ela guardava, e a Atalha, ela destrói o futuro. Jeozeba salva destino, né? A gente entende aqui que a história, ela começa com sangue, grito, perda, ruptura, guerras espirituais. A Bíblia diz que, vendo Atalha, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. 2 Reis 11:1. Aqui nós não temos uma mulher
em luto. Nós temos uma mulher em fúria. A morte do filho revela quem ela sempre foi. Porque porque tem gente, tá, gente? Eu ia falar outra coisa aqui, mas vou corrigir. Tem gente que quando passa por dor, desperta a perversidade que estava escondida. A Thalia não perde o filho e chora. Ela perde o filho e decide matar tudo que respira esperança. E assim, até assim nos dias de hoje, existem pessoas e ambientes, influências, memórias que quando entram em crise não curam, são pessoas contaminadas. Quando perdem algo, não buscam a Deus. Elas buscam destruir. Quando são contrariadas, elas não se quebrantam, elas se levantam para matar o que deveria viver. Então a alma de Atalha é a alma contaminada por Jezebel, acostumada a manipular, controlar, ameaçar, esmagar, dominar. Jezebel nasceu em meio à idolatria, a gente sabe disso, né? Ela foi institucionalizada, corrigindo aqui, cresceu onde o poder era moeda e a morte era estratégia e o trono era conquista por eliminação. E quando ela chega ao poder, ela não reina, ela usurpa, não governa, ela domina, não constrói, ela destrói, não guarda, ela mata. Então esse é o cenário espiritual da nação da nação. E quando Jeoseba aparece, Jeoseba é filha do rei Jeroão e filha de Acasias, mas completamente diferente de Atalia. A Bíblia diz que Jeoseba tomou Joás, 2 Reis, capítulo 11, versos 2. É impressionante como Deus sempre levanta um, né? Mas você pode até estar vivendo dias de ataque, de opressão, de contaminação, de guerra mental, de manipulação invisível, mas Deus sempre levanta uma Jeoseba, não Jeoseba a rainha, mas não aquela rainha que tem coroa, mas aquela que luta, aquela que não tem trono, aquela que não tem visibilidade, aquela que não tem poder político, aquela que não tem poderes e nem aplausos, mas tem caráter, tem unção, tem temor, tem discernimento e tem um coração protegido. O que nasceu para viver enquanto a Atalha matava é tudo que podia se tornar ameaça ao trono. Jeoseba entra numa casa de sangue e pega um bebê ensanguentado, chorando, apavorado, e esconde no meio da guerra. Isso é forte demais, gente. Enquanto uma reina matando, a outra protege escondendo. Enquanto uma grita poder, a outra sussurra propósito. Enquanto uma se levanta para destruir, a outra se levanta para preservar. A diferença entre as duas não está no que carregam nas mãos, mas no que carregam no coração. Atalha tinha título, coroa, posição, autoridade, visibilidade, voz pública, reconhecimento político. Jeoseba tinha o quê? Temor, amor, propósito, discernimento espiritual, sensibilidade, coragem. E ela era uma mulher silenciosa, uma mulher de fé que enxerga além do caos. A Bíblia diz, e ele esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos. 6 anos escondido, 6 anos sendo preservado, 6 anos sendo protegido, 6 anos sendo blindado da morte, enquanto Atalha reinava, Jeoseba guardava o futuro. Como isso, a gente entende o quê? Nós vivemos com isso, a gente entende nos dias de hoje. Existem pessoas que vivem sob influência de Atalha. Exatamente. Aonde eu queria chegar aqui? Pressões emocionais, crises familiares, ataques espirituais, manipulações invisíveis, ambientes pesados, vozes de destruição, palavras que tentam matar promessas, sentimentos que tentam abortar destinos e memórias que tentam interromper os processos.
Tem gente sendo ferida por atalhas, que querem matar tudo que Deus ainda vai levantar. Mas aí Deus, ele sempre levanta uma Jeozeba, né? Na história de alguém. Jeozeba talvez seja aquele amigo que ora por você quando você está desmoronando. Jeozeba talvez seja aquela intercessora que sente a guerra que você nem percebe. Jeozeba talvez seja aquela pessoa que te guarda em silêncio. Jeozeba seja aquela mãe que te segura pelas tuas mãos. Jeozeba talvez seja aquela pessoa que não tem título nenhum, mas carrega a fidelidade onde ninguém vê. Jeozeba é o sacerdote, Joiada que ora enquanto o mundo grita. Jeozeba é o quarto escuro onde Deus protege o que ainda está fraco. Então, o que Deus usa para proteger o que ainda vai nascer. Atalha representa ruído, morte, confusão, manipulação, poder falso, mentira, autoridade sem caráter. Jeozeba representa o silêncio, propósito, proteção, preservação, coragem, unção, sem fama. Então o Espírito Santo, ele grita isso hoje. Há 2 tipos de mulheres, 2 tipos de influências, 2 tipos de vozes. A voz que destrói e a voz que protege. O espírito que domina e o espírito que preserva. Atalha reina por 6 anos, mas Deus só precisa de um momento para derrubar aquilo que dominou o trono pelo engano. Então a Bíblia deixa claro aqui que Atalha reina, mas não governa. Ela domina, mas ela não estabelece nada que dure. Por quê, pastora? Porque tudo que nasce com medo não permanece. Tudo que nasce da manipulação se desfaz. Tudo que nasce da ameaça cai. Tudo que nasce da perversidade ruirá. Enquanto Jeozeba não aparece ali muito no texto, mas a Thalia aparece destruindo, isso continua sendo o quê? Verdade hoje. O mal faz barulho, o bem faz milagre em silêncio. O mal quer palco, o bem salva o futuro. Escondido, o mal grita, o bem protege. O mal se mostra, o bem preserva. Jeozeba, ela vive a revelação de que nem tudo que é invisível é irrelevante. E nem tudo que tem título tem essência. Atalha tinha título e era vazia. Jeozeba não tinha título e estava cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia de coragem, cheia de discernimento, cheia de propósito, cheia de pensamento, cheia de intenções corretas, enquanto Atalha, ela carrega a linhagem de Jezebel. Jeozeba carrega a linhagem do temor do Senhor. Então a guerra espiritual entre as 2 linhagens se repete até hoje. A linhagem de Jezebel tenta matar destinos. A linhagem do temor guarda herdeiros. Então, queridos, o que eu quero trazer aqui hoje não é pregar, mas proteger o próximo. Então, Deus está falando conosco aqui neste momento. Quem era essa mulher? Aleluias. Deus está guardando pessoas aqui. Atalha reinou por 6 anos, mas a promessa foi guardada nos mesmos 6 anos. Então, isso significa o quê, pastora? Que enquanto o mal tenta governar, Deus está operando no secreto. Enquanto o mal faz barulho, Deus está construindo no silêncio. Enquanto o mal ocupa o trono, por um tempo, Deus está preparando quem vai assumir depois. Amém, queridos? Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece o nosso futuro. Deus, ele conhece, ele sabe o que você precisa. Deus, ele conhece, sabe exatamente. O mal, ele reina só até Deus levantar o que ele preservou. Porque nada é sustentado por destruição, né? A gente sabe que destruição não permanece por muito tempo. Porque tudo que é sustentado por Deus floresce. E o que não é destruído. Por isso, hoje, receba essa revelação. Você é guardado por Deus. Como Joás é usado por Deus. Como Jeozeba, né, é guardada, guardiã, preservando ali.
Deus, ele forma destinos e é assim que Deus muda histórias. É assim que Deus estabelece futuros. A linhagem de Jezebel cai, mas a linhagem da promessa reina. A Atalia é derrubada, Jeozeba é lembrada. O que mata será destruído, mas o que guarda será honrado. E o que Deus preservou, em você viverá. Amém? Louvado seja Deus, que Deus possa tocar no seu coração com essa ministração fortíssima. Meu Deus, eu tô aqui impactada. Eu comecei a ler e comecei a ter a revelação dessa palavra. Eu falei, meu Deus, quanta coisa que Deus quer falar conosco hoje nesse momento da palavra. Glória a Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês com toda sorte de bênção. E tudo é no tempo e na hora de Deus, né? A Atalia e Jeozeba, a mulher com título, mas sem temor, e a mulher sem título e com propósito. A gente vê aí Deus trabalhando nesse livro de 2 Reis, do capítulo 11, do 1 ao 3. Gente, tá muito bonita a ministração, amém? Se você tiver aí gostado da ministração, compartilhe, curta, comente com mais pessoas para que conheçam. Essa história não é tão falada, tá? Porque são os espíritos que hoje internalizam em muitas pessoas e precisam, sim, ser em nome de Jesus repreendidos. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. E hoje tem culto no Google Meet. Aleluia.